Bom, gente, vamos lá então, né? Como a gente já tinha falado, né? A gente estava falando a respeito dos aglutinogênios e das aglutininas dentro do sistema ABO, tá? Então, no caso do tipo A, nós temos o aglutinogênio A na membrana e as aglutininas anti-A e anti-B. No caso do tipo B, eu tenho o aglutinogênio B na membrana e as aglutininas anti-A. No caso do tipo AB, eu tenho os dois aglutinogênios na membrana e eu tenho a ausência das aglutininas, né? Logicamente, porque se eu tenho só aglutininas anti-A e anti-B, o tipo AB não pode ter nenhuma, visto que as aglutininas iriam contra o próprio tipo sanguíneo. E o tipo O, eu tenho as aglutininas anti-A e anti-B e nenhum aglutinogênio na membrana. Bom, quais são as probabilidades, então, de transfusão nesses casos, tá? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem o tipo O, né? Como ela tem o anti-A e o anti-B, logicamente ela não pode receber do tipo A e do tipo B. Porém, por esse mesmo fator, né, por ela não ter os aglutinogênios A e B, ela pode doar. Então, ela é considerada doadora universal. A pessoa que tem o tipo sanguíneo AB, ela não tem aglutinina, ou seja, ela não tem anticorpo anti-A e anti-B. Sendo assim, ela é chamada de receptor universal. O que a gente tem que pensar? Os aglutinogênios, eles estão na hemácias. E as aglutininas, que são os anticorpos, eles estão no plasma. Quando a gente faz uma doação de sangue, normalmente a gente recebe uma quantidade muito maior de hemácias do que de plasma. É por isso que a gente consegue ter a doação, porque pensa por outro lado, tá? O indivíduo que é AB, ele é receptor universal, mas ele recebendo o tipo O carrega com ele o anti-A e o anti-B, né? Então, pensando por um lado mais prático, pode ser que desse, né, algum tipo de problema e etc. Então, nesse caso, ele recebe uma primeira bolsa do tipo O, né? Antes de saber, por exemplo, que tipo sanguíneo ele é, e depois ele vai receber somente aquela bolsa correspondente, a bolsa de sangue correspondente ao tipo sanguíneo dele mesmo, ok? Bom, então, como a gente falou, eu tenho o tipo AB que recebe de todos, o tipo O que doa para todos, mas recebe só dele, né? Ou seja, acaba que para o tipo O, a gente tem uma maior porcentagem de pessoas do tipo O, mas acaba que para ele é um problema, né? Porque ele vai receber realmente só de O. O tipo B pode receber dele mesmo ou do tipo o tipo A dele mesmo ou do tipo O, e o tipo AB recebe de todos, inclusive dele mesmo, né? No sentido do mesmo tipo sanguíneo, ok? Como é que a gente faz a determinação do tipo sanguíneo? Então, a gente chama de aglutinação quando eu tenho uma reação de antígeno com anticorpo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando eu pego uma plaquinha, né, de vidro, e coloco 2 gotas de sangue. Então, se eu tenho o anti-A e aglutinou esse sangue, então, se eu tenho o anti-A que aglutinou o sangue, significa que esse indivíduo é A. Por quê? Porque eu tive uma reação ali do antígeno A do anticorpo A com o antígeno que estava na hemácia, ok? Se ele não reagiu com B, significa que ele não é AB, ele é só A. Se o anticorpo reagiu com as 2 gotinhas de sangue, eu coloquei tanto o anti-A quanto o anti-B, significa que esse indivíduo é AB, ele tem as 2 proteínas para reagir com o anticorpo. Se eu tenho uma aglutinação somente com B, significa que esse indivíduo ele é B. E se não aglutina com nenhum, esse indivíduo é O. Então, é um método fácil e rápido, né? Usados nas emergências de forma geral para poder realmente determinar se esse indivíduo ele é A, B, AB ou O, ok? No caso da autoimunidade, os organismos não reconhecem seus próprios antígenos, né? Que no caso são as doenças autoimunes, tratando então suas células como agentes estranhos, tá? Normalmente o corpo ele tem uma programação na qual as células reconhecem as células do próprio corpo como pertencentes a ele, então não vai ter nenhuma reação de como se fosse um corpo estranho, né, digamos. No caso de pessoas com doença autoimune, eu tenho uma desestruturação desse mecanismo de reconhecimento, então as células acabam reconhecendo algumas células ou alguns órgãos daquele indivíduo como um corpo estranho e começam a destruir as próprias
células do indivíduo. Óbvio que não são todas, vai depender da doença que a gente está falando, tá? Então, por exemplo, diabetes do tipo 1 é um caso desses, tá? Os anticorpos, eles atacam as células do pâncreas que produz a insulina, né? Então, o diabético do tipo 1 é aquele indivíduo que normalmente ele desenvolve a diabetes no início da vida, aquele indivíduo com redução, né, ou melhor, não produção de insulina, então é aquele indivíduo que vai ter que injetar a insulina durante a vida inteira, tá? Tireoidite são todas as doenças relacionadas à tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. Então, nesse caso, os anticorpos, eles atacam as células produtoras de tiroxina, o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide. No caso da esclerose múltipla, eu tenho uma destruição da bainha de mielina, né? Então, os anticorpos atacam a bainha de mielina, que é aquela proteção em volta do neurônio que faz a condução do impulso nervoso, tá? Então, aumenta a condução graças à bainha de mielina. Vitiligo, que os anticorpos atacam os melanócitos, normalmente em regiões específicas, tem formas de controlar a propagação da doença, mas normalmente eles têm esse ataque regionalizado, né? Então, às vezes a pessoa tem manchas na mão, manchas na perna, no rosto, enfim. E depois, ao passar do tempo, pode ser que essas manchas comecem a se unir e a pessoa comece mesmo a ter como se fosse, né, um grau de albinismo, ok? O lúpus sistêmico são vários órgãos que são atacados, né, uma doença bem complicada, e a artrite reumatoide que ataca as articulações, tá? Então a gente tem aí diversas doenças autoimunes que são causadas por essas alterações no nosso sistema imune.